Olá, estamos de volta, nossa terceira parte, continuando ainda a escola burocrática, e vamos falar agora sobre algo muito interessante dentro dessa escola. São os tipos de autoridade segundo Max Weber. Ele dividiu as autoridades em três tipos: racional legal, tradicional e carismática. Não vou obedecer a sequência que está aí na transparência, eu vou começar pela tradicional. Esse modelo tradicional, a população escolhia os seus líderes pelos costumes e pela tradição. Então você aceitava estar subordinado a alguém pelos costumes, pela tradição. Então, por exemplo, coloquei ali até os índios, né? Os índios às vezes tinham essa forma de escolher, né, os seus chefes por uma tradição. Mas eu vou pegar algo que é muito mais conhecido de vocês, a própria monarquia. Você, por ser filho do rei, iria, pela tradição, pelos costumes, assumir o comando. Quem garante, né, que este príncipe será tão bom quanto o rei? E outra, quem vai assumir é o que nascer primeiro. Será que o que nasceu depois não é mais competente do que nasceu primeiro? Não, mas não pode. Pela tradição, pelos costumes, quem vai assumir é o primeiro filho, o primogênito. Então, veja, esse forma de escolher também, que ele chamava de feudal, que era muito comum lá no passado, ele não garante que você vai ter bons gestores, porque ele está obedecendo algo menos técnico, está obedecendo apenas uma tradição. O segundo modelo, também muito comum, é o modelo carismático. Você aceita estar subordinado àquela pessoa pelo carisma dele, que ele coloca, né, um carisma excepcional, né, porque ao ponto de você aceitar ser subordinado dessa pessoa. Isso é muito perigoso porque muitas das ditaduras, do autoritarismo que existiu no mundo, originou do carisma. Ele diz, é muito perigoso porque por ele ter o carisma, ele pode querer ficar no comando de forma perpétua ou colocar quem ele quer, porque ele vai usar sempre desse carisma para manter o poder, o que não significa dizer que ele é competente na gestão. Qual era então o melhor modelo? O modelo ideal é o modelo racional legal, que é inclusive o que nós temos no Brasil, né? Nossos representantes somos nós que elegemos. E esses representantes vão administrar a coisa pública conforme a legislação daquele país ou daquele local. Então, ele não pode fazer nada que não esteja previsto na lei. Então, você impede que exista exatamente essas ditaduras, né, esses modelos centralizador. Lembrando, a princípio, é o melhor modelo, mas nós sabemos que no Brasil nós temos esse modelo e ele não é tão bom. Tanto é que o pessoal diz o quê? A culpa é de quem os colocam lá, porque eles são nossos representantes e ele só pode fazer o que está na lei. Como você não coloca as pessoas corretas, eles vão alterar a lei para benefícios próprios. Se tivesse escolhido o melhor, teríamos representante, né, muito mais racional, né, e obedecendo mais à legislação. Então, esse é o modelo indicado a ser implantado segundo Max Weber. Assim como nas outras escolas, todas elas têm as suas críticas, né? E quando se fala na escola burocrática, eu procurei respeitar um termo que é muito comum a ser cobrado em questões. Geralmente não aparece críticas, aparece disfunções. O que é isso? Falhas, erros que não deixam de ser críticas. Então, aquilo que está fora da lógica, não deveria acontecer. Então, disfunções da burocracia. Cuidado para não misturar com os princípios. Princípios, eles são aplicados na gestão. Aqui são aquilo que não deveria acontecer, são os erros da escola burocrática. Seria a internalização das regras. Isso é, o controle no meio é tão rígido
que se esquece do fim. Vamos pegar o exemplo no Brasil. Nós temos um modelo burocrático, nós temos um controle muito grande nas compras públicas, tanto de serviço e de produto, e não nos preocupamos com o resultado dessas compras. Por exemplo, nós tivemos durante a Copa muitos estádios superfaturados. A gente fala, mas por que ninguém foi punido? Porque o processo seguiu a legislação, mas ele ficou caro no final, o estádio não ficou tão bonito como deveria. O controle não é feito no final. Pela nossa legislação, nós temos um modelo burocrático onde o controle está no meio. Outro problema, o excesso de formalismo e papelório. Tanto é que, quando se fala em burocracia, geralmente aparece uma foto, né, de vários pacotes, né, de papéis em cima de mesas de pessoa. Por causa do formalismo, né, tudo tem que estar documentado. Até mesmo com o avanço da tecnologia, às vezes, em vez de diminuir, aumenta a burocracia, porque agora você vai ter a parte, né, do papel e ainda por cima do controle desses arquivos no sistema. E percebemos o quanto isso gera de resistência às mudanças, né? A gente critica, mas quando se fala em desburocratizar, vem aquela ideia que agora vai ser mais fácil de roubar, e não é. Na verdade, nós precisamos mudar, tirar essa burocracia, porque ela gera, além, né, de algum desvio de verba, o próprio custo se torna muito alto e lento a gestão pública. Terceira, a despersonalização. Os funcionários são conhecidos pelos cargos que ocupam e não como pessoa, porque pela estrutura burocrática é a impessoalidade, não importa quem está no cargo, mas sim a função. E lá deve estar o mais competente. Quem é, pouco importa, quem for, ocupa o cargo. Então, normalmente a gente valoriza as funções, e um exemplo disso é só você ver quando alguém é presidente do nosso Brasil e ele vai visitar uma capital, por exemplo, o aeroporto lota. Depois que ele sai da presidência, alguém assume o lugar dele, se aquela pessoa que não é mais presidente for visitar aquela mesma cidade, ninguém vai estar esperando ele no aeroporto. Mas por quê? Porque ele não é mais presidente. O que leva as pessoas a ir até o aeroporto é o cargo presidente e não a pessoa em si. Outra disfunção é a categorização como base no processo decisório. Isso é, quem tem um cargo maior decide e quem estiver abaixo vai ter que obedecer. Independente se aquela decisão é a melhor, ele tem um cargo, ele decide, as pessoas vão ter que obedecer. Então, quem tem o poder manda, quem não tem obedece, mesmo sendo mais competente. Uma outra, conformidade das rotinas. Como você padroniza demais as rotinas, vinculado inclusive à legislação, o dificulta você inovar, né, e evoluir nesses processos. A gente observa muito isso no setor público. Então, nós temos ainda atendimentos, né, muito burocráticos que não evoluem por causa exatamente da legislação, dessa padronização. Outro, exibição de poderes de autoridade e pouca comunicação dentro da empresa. Então, como toda a comunicação aceitada pelo modelo burocrático, ela tem que ser formal, seguindo a hierarquia, então você tem uma comunicação muito formal e pouca comunicação informal, o que torna esse ambiente, né, um mais pesado, fica mais ou menos separado quem é chefe de quem é subordinado. Então, os poderes são mais importantes do que o próprio relacionamento dentro da empresa. Bom, vamos para as duas últimas disfunções. As duas últimas disfunções estão vinculadas à dificuldade com os clientes e a burocracia não leva em conta a organização informal nem a variabilidade humana. Vamos entendê-las. Primeiro, dificuldade com os clientes. O funcionário, o servidor público, ele está tão preocupado com os controles internos que esquece das necessidades do cliente. Vamos ver, por exemplo, histórias muito comuns no nosso dia a dia. Às vezes você vê no noticiário que tem hospitais faltando remédio e você
ao ver o nome daquele remédio, você fala, poxa, esse remédio é tão fácil de encontrar, você pode ir na própria esquina do hospital e comprar que vai achar. Por que não se compra? Por causa do modelo burocrático. Ele engessa o processo de compra, tem que passar por todo aquele processo de publicação de edital, concorrência pública ou carta convite, e se alguém recorrer, vai atrasar esse processo de compra. Aí alguém poderia estar pensando, né? Mas isso poderá levar à morte de usuário dentro daquele hospital? Pode. E, infelizmente, vão morrer porque o foco está no controle e não no cliente final. O modelo gerencial, que é um modelo considerado ideal para uma gestão pública moderna, ele foca no resultado. E a última, a burocracia não leva em conta a organização informal nem a variabilidade humana, isso só se reconhece a estrutura formal, aquela que é criada pelos próprios gestores da gestão pública. Aqui nós temos, por exemplo, dentro desse órgão nós temos a presidência, a diretoria, os chefes, mas ali dentro tem as relações humanas, né, espontânea. A gente vai ter dentro do setor público, inclusive, muitos líderes que não têm cargo e têm mais poder de influência do que o próprio oficial do cargo. Mas ele não é reconhecido isso, não é visto isso pelo modelo burocrático. E também não reconhece essa diferença que existe entre as pessoas. Você engessa tanto o processo, tanto do atendimento como da execução do serviço, que como se todo mundo fosse igual. Bom, essas são as disfunções. É uma escola legal, uma escola muito atual e espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vocês estão recebendo, além lá por e-mail ou por WhatsApp, né, uma apostila, uma apresentação, e dentro dessa apostila, no final, tem lá a atividade, valendo 2 pontos para a segunda unidade já da nossa disciplina. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro.